Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à sétima aula de redação aqui do cursinho. E antes de iniciar a aula de hoje, vamos recapitular sobre o que conversamos na aula passada. Bom, na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre ortografia. Vimos as diferenças entre as palavras bem, bom, mal, mal com L, mal com afim junto, afim separado. Falamos sobre o uso dos porquê, vimos que tem um porquê que é usado em perguntas, em final de frase, em explicativas. Agora que a gente recapitulou um pouquinho sobre o que vimos na aula passada, vamos dar início à nossa aula de número 7, que tem como tema frase e período. Eu vou iniciar a aula de hoje com uma pergunta: o que é uma frase? Frase é todo enunciado de sentido completo constituído por uma palavra ou um conjunto de palavras capaz de estabelecer comunicação. Inicia-se com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação. Exemplos de frases: isso não se faz. Consertei minha moto. O que é que você tem? Silêncio. As frases podem ser classificadas de duas maneiras. Elas podem ser classificadas quanto à sua entonação e quanto à sua estrutura. Quanto à sua entonação, elas podem ser classificadas em frases interrogativas, imperativas, exclamativas e declarativas. Quanto à sua estrutura, elas podem ser classificadas em verbal, nominal e verbo nominal. As frases exclamativas traduzem a expressão do sentimento e da emoção dos emissores das mensagens, geralmente é utilizada junto com um ponto de exclamação. Já as frases interrogativas são usadas sempre que a intenção é fazer uma pergunta, acompanhada de um ponto final ou ponto de interrogação. Quantos livros leste hoje? Um exemplo de frase interrogativa. Já as frases declarativas possuem a intenção de dar informações, são utilizadas com ponto final. As frases imperativas constroem-se com o objetivo de dar ordens, conselhos ou fazer pedidos. O sinal de pontuação deveria ser o ponto final, mas podem ser utilizados com ponto de exclamação também. Já de acordo com a estrutura, nós temos as frases nominal, verbal e verbo nominal. A frase nominal é a frase construída sem verbos. Exemplos: fogo, cuidado, trabalho digno desse feirante. A frase verbal é a frase construída com o verbo. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Os casais saíram para almoçar. A bola rolou até a sacada. E a frase verbo nominal é a frase que apresenta verbo e nome ao mesmo tempo. A moça chegou atrasada. Nós consideramos a funcionária indispensável. Agora iremos para a segunda parte da nossa aula, que é sobre período. E eu vou começar essa segunda parte com uma pergunta também, que eu mesmo vou responder. O que é um período? Bom, o período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo, com sentido completo. O período pode ser simples ou composto. O período simples é aquele constituído por apenas uma oração que recebe o nome de oração absoluta. Por exemplo, o amor é eterno. As plantas necessitam de cuidados especiais. O período composto é aquele constituído por duas ou mais orações. Exemplos: quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Nessa última parte da aula, eu vou dar dicas para a construção de período. A compreensão de um texto depende dos conhecimentos linguísticos e extralinguísticos que vocês, que vai escrever a redação, têm, e da pessoa que vai ler a sua redação também tem. Entre esses fatores linguísticos, existem fatores que podem dificultar a compreensão de um texto. Então, as estruturas sintáticas complexas, ou seja, os períodos longos, geralmente podem ser um problema nisso, porque o período deve conter um pensamento completo, isto é, deve fazer sentido, mesmo que esteja se relacionando com períodos anteriores ou olhando o sentido desses. Vocês que vão fazer a redação, vocês devem optar por escrever por construções simples e curtas. Porque os períodos longos podem ser armadilhas para a coerência e a coesão do seu texto. Às vezes você escreve um período longo e esse período pode estragar toda a sua redação que você fez.
Então, os períodos curtos, eles vão diminuir os riscos de possíveis problemas com conjunções, vírgulas e concordâncias. Aqui vai umas dicas bem simples. Evite o uso de artigos indefinidos e de pronomes possessivos. Os primeiros tornam um substantivo vago e os segundos podem deixar a frase ambígua, pois, abre aspas, seu, fecha aspas, e abre aspas, sua, fecha aspas, podem se referir a ele, a ele, ou a você, a ele no caso de quem se fala. Opte por substituir os pronomes demonstrativos por artigos. Isso deixará sua frase mais leve. Exemplo: funcionários foram ao departamento financeiro para solicitar o desligamento da empresa. Coloque: os funcionários foram. E também evite empregar pronomes indefinidos. Geralmente, a exclusão desses elementos não causa prejuízo para o entendimento da frase. Como o próprio nome diz, pronomes indefinidos podem levar o leitor a generalizar informações e podem exigir que você, posteriormente, determine o que foi dito. Ou seja, são inimigos da concisão vocabular. Então, é isso, gente. Obrigado por assistirem a aula de hoje. Semana que vem terá exercício sobre esse tema e acompanhe as outras aulas do cursinho. Obrigado.